Millennials na América, hoje, 9 de abril de 2025. O cenário econômico global deu uma virada drástica com decisões do presidente Donald Trump que mexeram com os mercados, a China, a União Europeia e até com o bolso dos americanos. Vamos aos fatos. Eu estou aqui com o professor Rogério Melo Franco e a gente vai introduzir o assunto aqui para emitir nossas opiniões. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, quer dizer, um pouco assustado, né, com essa turbulência toda, né? É terremoto todo dia, pô. Hoje foi uma montanha russa. Bom, o dia começou com o Trump anunciando, né, uma pausa aí de 90 dias na aplicação de tarifas para 75 países, uma trégua inesperada, né, que aliviou tensões aí com aliados e parceiros comerciais. Mas para a China a história foi outra. As tarifas americanas sobre produtos chineses foram elevadas a impressionantes 125%, uma escalada que reforça o confronto entre as duas maiores economias do planeta. A China reagiu rápido, Pequim prometeu lutar até o fim, mantendo suas tarifas retaliatórias de 84% sobre produtos dos Estados Unidos e impondo controles de exportação sobre terras raras, materiais essenciais para a indústria tecnológica, entre outras coisas. O yuan chinês, por sua vez, despencou ao menor nível frente ao dólar desde 2007, refletindo a pressão econômica sobre o país. Nos Estados Unidos, o mercado financeiro respondeu com euforia, lógico, né? Logo após o anúncio da pausa tarifária, aí, mais de 5 trilhões de dólares foram injetados no mercado de ações em apenas 10 minutos, um recorde histórico. O índice da S&P 500 disparou 9,5%, marcando os maiores ganhos diários desde a Segunda Guerra Mundial. Trump foi às redes sociais e declarou: é o momento de comprar, os Estados Unidos estão mais fortes do que nunca. A bolsa de fato subiu muito e o otimismo tomou conta de Wall Street, inclusive. Tem políticos democratas aí que agora querem investigar isso, porque realmente, literalmente, o Trump tweetou lá que para o pessoal comprar, né, na rede social dele, na Truth Social, compre agora, é hora de comprar. E 2, 3 horas depois, ele fez o anúncio da pausa nas tarifas e o mercado de ações disparou. Agora vão fazer investigar insider trading, né? E, entre outras coisas aí. O Goldman Sachs, né, que antes alertava para uma recessão iminente, com 45% de probabilidade, revogou o aviso, citando a disparada no mercado e a confiança renovada após o anúncio. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também entrou em cena. Ele prevê que a pausa nas tarifas abrirá caminho para acordos comerciais com aliados como Canadá, México e a União Europeia, criando um bloco unificado para enfrentar a China. Ele disse: não retaliem e serão recompensados, reforçando que a estratégia de Trump é pressionar Pequim enquanto fortalece parcerias globais. A União Europeia, por sua vez, sinalizou abertura para negociar tarifas zero por zero, mas segue firme com planos de retaliação caso as conversas fracassem. As primeiras taxas europeias contra os Estados Unidos entram em vigor na próxima terça-feira, dia 15. Enquanto isso, a tensão com a China não dá sinais de trégua, né? Pequim acusa os Estados Unidos de intimidação unilateral, já levou o caso à Organização Mundial do Comércio, embora o sistema de disputas da OMC esteja parado aí desde 2019 por bloqueios impostos pelo próprio Donald Trump. Os analistas alertam que, apesar do alívio temporário, uma guerra comercial prolongada ainda pode desencadear inflação e desaceleração global. Professor, o dia de hoje foi um divisor de águas, né? Mercado em alta, China sob pressão, o Trump está jogando duro na mesa de negociações, né? E, enfim, como é que você acha que isso aí vai impactar os empregos, os preços, né? O dia a dia do cidadão norte-americano, principalmente, né? Sua vez. Eu acho que assim, de novo, foi o Trump vendendo terreno no céu, né? Foi ele prometendo, entregando uma grande torta de nada, sabe? Entregando, né, decepção, basicamente, né? Para o trabalhador ou para o industrial que estava pensando, né, em começar a investir, né, nos Estados Unidos, né, em plantas, né, as fábricas, insumos, tudo mais, esse cara foi totalmente frustrado, né?
Totalmente não, porque as tarifas a respeito da China continuam, né? É importante a gente lembrar disso também, né? Eu acho que tem os analistas que estão meio que passando por cima disso, sendo que, né, a economia dos Estados Unidos somada à da China dá quase metade da economia do mundo, né? Dá mais de 40% do PIB do planeta, né? Então é assim, um impacto monstro, né? Essa guerra franca, né, que está existindo, tarifária entre as duas economias. Mas assim, é verdade que ele ter, digamos, pausado, né, as negociações não, né, as tarifas para conseguir promover mais negociações, elevou muito, né, os ganhos dos acionistas, né, como você observou. Por outro lado, a gente não pode tirar o olho de um indicador que é muito, mas muito importante para pensar em matéria de confiança do investidor. Eu já falei, né, no último vídeo que a gente fez, né, que é o ouro, né? As pessoas continuam investindo em ouro. Isso sei lá, é um sintoma muito grave, muito importante para a gente entender que realmente o dano que foi feito de reputação não foi desfeito, né? As pessoas continuam ainda com o pé atrás, né? Elas acham ainda que pode ter algum tipo de grande problema na economia americana, porque elas perderam a confiança, né? Esse tipo de vai e vem, né, do Trump pode ajudar em negociações de algum tipo, mas acabam arranhando, né, a imagem é, dele como líder, né, da economia do país. A gente matou a charada na segunda-feira, né? A gente falou que isso, o Cadu falou também, o Cadu que é especialista em China e também um grande admirador do modelo chinês, né? É importante frisar. Mas é uma guerra, professor. A verdade é que agora a gente está abertamente numa guerra entre as duas maiores economias do mundo. Por enquanto, e tomara que fique nisso, uma guerra comercial, né? Nunca sabe para onde isso pode escalar, mas por enquanto uma guerra comercial. A verdade, independente de. Agora tem gente tentando adivinhar: a China vai se dar bem, os Estados Unidos vão se dar bem, quem vai ganhar essa queda de braço, né? Todo mundo. É um grande jogo de adivinhação, ninguém sabe. Mas a verdade é que seguir como as coisas estavam, manter as coisas como elas estavam, era insustentável, é insustentável para os Estados Unidos da América, insustentável, e o Donald Trump decidiu agir dessa forma. Algumas pessoas concordam, outras não, mas foi o meio que ele encontrou de tentar, como o próprio Cadu falou, frear o crescimento chinês, né? Um crescimento admirável, impressionante, talvez nunca visto, né? Ou visto poucas vezes na história, talvez os Estados Não, Unidos nunca ali. visto É, nessa magnitude os tão Estados rápido. Unidos pós-Segunda Guerra, com aquele cenário altamente favorável, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída, né? Lambendo as feridas, os Estados Unidos realmente entrou numa era dourada, né? Foi o auge Entrou, do mas ele Império já estava bem, Norte-Americano. né? Ele já estava bem. O impressionante da Mas China é que de fato saiu da miséria, né? sim, mas ainda tem muitos problemas, né? Claro. Enfim, era insustentável, é insustentável seguir do jeito que está para os Estados Unidos e acabar quebrando, tinha que fazer alguma coisa. Assim, a gente fala que o desenvolvimento chinês é impressionante, mas tem alguns pilares, é claro que é um crescimento e um desenvolvimento da forma que aconteceu é algo multifatorial, né? São vários fatores, não é por isso ou aquilo. O Cadu às vezes fica chateado quando eu falo, pô, quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, teve um acesso absoluto ao consumidor norte-americano, ajudou demais, e ajudou mesmo, é um dos pilares, né? Outros pilares são o roubo de propriedade intelectual, né? Tecnologia. As melhores universidades americanas hoje, pô, aqui em Boston, Harvard, Boston College,
cheias de chineses, né? Chineses que chegam aqui jovens, eles compram mansões. Isso ninguém me contou, isso eu vejo, isso eu conheço. Eu trabalho na área de construção, de reformas. Chineses jovens que chegam aqui com uma equipe, com um staff, cara, com cozinheiro, coisa assim, é impressionante. Chineses ricos e compram casas absurdas de milhões de dólares para estudar nas melhores universidades do mundo, né? Aqui, Massachusetts é um grande Diego, hub educacional. eu dei aula por quase 10 anos nos Estados Unidos, então eu tenho milhões de histórias desse tipo. De fato, eles chegam com muito dinheiro, né? Eles chegam comprando. Quem trabalha em banco sabe, né? Tinha uma brasileira que trabalhava no US Bank perto de casa, e ela falou: é impressionante, eles chegavam com milhões de dólares, né? Já chegavam comprando carro conversível, comprando, né, imóveis. Então, de fato, né, é o que você falou, né? Eles chegavam para estudar nas universidades muito bem equipados, assim. Então, assim, é claro que existiu uma relação simbiótica, né? Assim, boa parte do crescimento da China foi devido aos Estados Unidos. E os Estados Unidos também se aproveitou, né, de certa forma, da China, né? Então, mas acho que é. Principalmente a elite financeira dos Estados Unidos, né, e as grandes corporações. A verdade é que essa relação comercial com a China, ela acabou favorecendo muito, os mais ricos nos Estados Unidos e criando esse grande gap, nunca foi tão grande, entre os mais ricos e a classe média dos Estados Unidos. A classe média nunca teve um poder de compra tão baixo aqui, né, e isso é consequência, não é culpa da China, é culpa desses super ricos norte-americanos que se aproveitaram, que enviaram fábricas e enviaram produção para a China para se aproveitar de mão de obra semi-escrava na China e vender esses produtos baratos. Inclusive, a China impõe tarifas aos produtos importados dos Estados Unidos e os Estados Unidos não impõem tarifas nos produtos chineses. Isso tem um motivo. O motivo é que não interessa aos mais ricos aqui, né? O que interessa a eles é esses produtos chineses chegarem bem baratos para eles revenderem no Walmart bem barato, entendeu? Então hoje praticamente tudo que a gente compra eletrônicos, pô, cada brinquedo que o meu filho tem aqui foi feito na China, entendeu? Então não dá para E ignorar. você, Então, você deu um exemplo perfeito, que é o Walmart, realmente, né, tem, né, é a família com maior concentração de riqueza dos Estados Unidos. os Waltons. Inclusive, a Exato. política do Walmart é uma política é impressionante, muita gente não sabe, mas eles trabalham com uma margem de lucro de 2%. É muito baixo. O lucro do Walmart por produto é baixíssimo, só que o volume é avassalador e eles ganham muito dinheiro, faturam demais, né, professor? E assim, cara, a China é uma relação claramente que não tem, os dois lados se beneficiaram de certa forma, mas a coisa se tornou insustentável para os Estados Unidos também porque pelo acúmulo de riqueza, né? Pouca gente ficou com toda essa Sim, grana proveniente da relação comercial com a China. E aí a classe média acabou sofrendo e agora muita gente acha que é culpa da China. Não é que é culpa da China, claro que a China também não tem santo nessa história. São duas potências hoje, as duas maiores potências, que utilizam propaganda dos dois lados, né? A gente sempre falou a propaganda estadunidense, né? A propaganda americana, quem é de esquerda, principalmente, tende a ficar ao lado da China e demonizar os Estados Unidos. Não tem santo, propaganda dos dois lados, né, professor? Espionagem dos dois claro. lados, ataques cibernéticos dos dois lados, e nessa relação toda de décadas, os dois lados se beneficiaram, mas a China com certeza se beneficiou muito mais, né? É só pegar a China 40 anos atrás e hoje é brutal. Os Estados Unidos entrou em declínio, enquanto a China entrou numa crescente quase infinita, né, professor? Acho que isso é muito claro. E o cenário ideal agora, de verdade, é que eles negociem, cara, que eles peguem o telefone, que eles sentem numa mesa e negociem algo que seja bom para os dois. A China vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Se quiser acalmar essa situação, porque a China por muito tempo, até hoje, né, é designada como uma nação em desenvolvimento e tem vantagens comerciais por causa disso, que não é o caso dos Estados Unidos, né? A China exporta 5 vezes mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para a China, né?
Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos precisam desses produtos que hoje só são fabricados na China, a China também precisa vender. Estão tentando vender a história de que a China não, que a China tem outros parceiros comerciais. Tem, mas não se compara. Não existe não só o consumo, mas o consumismo norte-americano é inigualável, né, professor? É inigualável a ponto de não existir produção suficiente dentro do país, né? Para essa voracidade americana, né? Realmente o consumo de coisas importadas é imenso, né? Então, de fato, o que eu acho que preocupa muito as pessoas, com razão, são os efeitos colaterais, né? No resto do mundo. Porque tá bom, 40%, né, do PIB está concentrado na China e nos Estados Unidos, mas existe todo o resto do mundo, né, cara? E seus mercados e suas fábricas, né, seus fazendeiros, etc. E, essa produção toda não vai parar, sabe? Não vai. Tem que ir para algum lugar, né? Eles não vão ficar com a fábrica parada, não vão. Eles vão tentar, né, abaixar o preço, então vai invadir outros mercados. Isso é uma certeza, né? Do mesmo E a jeito, chance de A destruir China teve problemas no mercado imobiliário, né? E foram criadas aquelas cidades fantasmas, muitos imóveis desocupados aí. Ela pode acabar ficando com estoque enorme aí de produtos aí que não tem para quem é, exportar, né? ela vai desovar essas coisas. Isso é certeza, nem que e assim, como você observou já, né, na abertura do vídeo, o yuan continua caindo. Ou seja, tá bom, eles não vão vender para os Estados Unidos, mas eles têm ainda mais vantagens para vender para outros países. E sem barreira nenhuma e tal. Então, assim, é uma situação que a gente tem que ficar de olho, né? E não é só a China, porque acaba desorganizando a economia toda. E lugares como o México também vão precisar continuar vendendo do jeito que vendiam antes, né? Se tentarem restaurar de fato as indústrias americanas, eles vão ter que vender para algum lugar. E tem muita fábrica no México, por exemplo, de carro, né? Eles teriam poder para destruir as montadoras do Brasil, sabe? Então é É. uma preocupação que eu acho que é muito palpável, né? É algo que tá se desenhando no horizonte mesmo. É. Bom, a gente vai continuar acompanhando, né, professor? Não vai parar por aí, tem muita coisa acontecendo. Vamos falar de imigração, professor? Algumas coisas, algumas novidades por aqui, né? Vamos começar falando sobre a deportação de cidadãos americanos. Olha só. Uma das manchetes que chocou o país aí, essa semana, envolve um cidadão chamado Kilmar Abrego Garcia, meu primo, um residente de Maryland, deportado por engano para uma prisão de alta segurança em El Salvador em março. Casado com uma cidadã americana e protegido por uma ordem judicial de 2019 que impedia sua remoção, Garcia foi enviado ao Centro de Confinamento de Terrorismo devido a um erro administrativo. Olha só, da Imigração e Alfândega, né, do ICE. A juíza federal Paula Chines chamou a ação de totalmente ilegal e ordenou seu retorno até segunda-feira, 7 de abril, né? Era o prazo aí, mas ele não voltou ainda. O Supremo Tribunal interveio aí com uma suspensão temporária, mantendo o Garcia em El Salvador, enquanto o caso é analisado. O governo alega que ele tem ligações com a gangue MS-13, né? MS-13, algo que seus advogados negam veementemente. O caso expôs falhas aí no sistema e levantou alerta sobre os riscos de deportações apressadas, o que a gente falou, né? Feito com pressa, erros vão acontecer e falar, porra, mas olha quantas pessoas foram deportadas, é um caso. Agora, se coloca no lugar desse cara que não fez nada e o que aconteceu já com esse cara, talvez na pior prisão do mundo, né, professor? E assim, essas coisas que acontecem não escolhem se vai ser um democrata, se vai ser um republicano. Então, assim, acontece isso no seio de uma família republicana, é uma bomba atômica na comunidadezinha deles, né?
Então, assim, é claro que Parece que escolhe a etnia, né, a cor de pele, isso aí claro, parece que tem mas tem escolhido, né. mas a gente até comentou, né, o quanto o Trump conseguiu, né, conquistar o voto latino, né. Então, assim, a gente vai ter midterms elections daqui a pouco, sabe? É, essas coisas vão desmoralizando também, né? Ou é, destruindo a reputação do, estado, do governo diante dos próprios eleitores. Né? Porque é o que eu falei em outro momento. Eleger o imigrante como inimigo não é escolher um inimigo externo. Não é a mesma coisa de combate ao terrorismo, sabe? Não é a mesma coisa de né, medo dos comunistas, não é isso. Porque o imigrante está dentro, está integrado com o país. O imigrante tem seus amigos, tem sua família no país, né? Ele trabalha no país, tem suas relações profissionais no país, sua Paga relação econômica impostos. no país, paga impostos, exatamente. Então é É. algo que é muito difícil. Foi uma escolha que garantiu para ele a eleição, né? Mas é um problema continuar nessa direção. E a gente está vendo quão problemático está sendo, quão difícil. Ele não vai entregar o que ele prometeu. Né? E o pouco que ele tá entregando já está dando muito problema. Outro assunto que está em alta é a revogação de diferentes tipos de vistos aí, estudantes, turistas, inclusive. O governo Donald Trump intensificou a revogação de vistos, afetando diversas categorias. Nos últimos dias, quase 150 estudantes internacionais, incluindo de universidades como Harvard e Cornell, tiveram seus vistos cancelados, muitos por infrações menores, como multas de trânsito antigas ou por participação em protestos pró-Palestina. O secretário de Estado Marco Rubio justificou as ações como parte de uma triagem rigorosa. Além disso, no domingo, todos os portadores de passaportes do Sudão do Sul perderam seus vistos após o país recusar receber um deportado que, segundo Juba, era cidadão da República Democrática do Congo. A medida afetou até o jogador de basquete Kaman Maluak, da Duke University. Ele foi criticado como um excesso por grupos de direitos dos imigrantes. Essas revogações aí sinalizam uma postura dura aí contra qualquer um que o governo veja como ameaça, né, professor? Até portadores de green card estão apreensivos, estão com medo de deixar o país e não conseguir reentrar. Então a situação deixa todo mundo de sobreaviso, né? Eu me pergunto se quem tem o Trump Card também está numa situação vulnerável dessa. Né? Não, Eu acho que não, né? não. É muito caro. Mas se o cara tiver, né, a foto do Trump no passaporte, aí não tem como. Mas assim, realmente, cara, é um problema de grandes dimensões, né? E como eu falei, uma coisa muito impopular, muito impopular. Escolher por nacionalidade, essas coisas, já é muito difícil, mas a questão étnica, né? Isso é muito bizarro, né? E assim, ainda mais num país como os Estados Unidos, que tem uma população latina, americana já crescente, né? Já muito expressiva, muito importante, né? E a deportação de estudantes aí que participaram de atos pró-Palestina é um absurdo, né, professor? Porque não é nem um protesto anti-Estados Unidos ou anti-governo, não, é pró-Palestina, porque eles acham, né, como qualquer pessoa de bom senso acha que o que Que aconteceu na existem faixa de Gaza, abusos lá. que ainda está É, acontecendo, é um genocídio, é um massacre, sim. é totalmente injusto, é um absurdo, é uma questão de humanidade, né, você observar o que está acontecendo lá e ter esse posicionamento. E o governo deportar no país que tem na Constituição a defesa da livre expressão, né, não faz sentido nenhum. Não é verdade. Realmente, o cidadão americano tem direitos, tem o direito a votar, tem o direito a se aposentar, tudo bem, né? Direitos que são reservados aos cidadãos dos Estados Unidos e de cada país, né? Mas a pessoa que está dentro do território americano, ela deveria ser protegida pela Constituição e ter o direito a se manifestar
de forma pacífica e de forma que não fira os direitos de um terceiro, de um outro cidadão, né, professor? Certamente, e cria um ambiente acadêmico bastante desfavorável. Numa situação em que existe, né, um discurso vago, meio bobo, né, mas existe o discurso de vamos trazer as indústrias de volta, vamos voltar a ser exemplos, né, ou o farol da inovação. Dentro desse contexto, você afastar ou espantar, né, os cérebros, né, as pesquisas, os cientistas, dentro desse contexto, parece ser um tiro no pé exemplar, né? E, e realmente é o que parece, né? É o que parece. Parece que é tudo meio desconjuntado, né? É, o plano de governo do Trump parece se conversar muito mal nas partes, né? Parece que são várias certezas que não batem um setor com o outro, né? Então, o setor imigratório não conversa bem com o setor industrial, não conversa bem com, né, a política econômica. Então, não sei, cara, tipo, começo muito desastrado, né? A gente tá no começo desse governo, foram alguns meses só, né? Ah, o governo começou dia 20 de janeiro, né? Não foi nem no começo do ano. Então, e a gente já tá vendo essa situação. O Trump ter voltado atrás tem a ver com a base dele ter pressionado, isso é óbvio. Muitos bilionários descontentes, né? Pessoas que foram importantes apoios para ele, né? Voltando atrás e pensando, pô, que cagada, hein? Então eu acho que assim, né? Ele tenta dar essa aura de grande plano, né? Mas na real, o que aconteceu é que ele tinha uma ideia, né? E ela foi frustrada, como você falou. Boa parte do problema foi a China ter de fato peitado, né? Eu acho que ele pensava que a China não iria peitar desse jeito, né? Fazendo esse, né? Trucando em cima, né? Mas o outro problema foi né, derretimento da bolsa, desespero de bilionário. Isso aí, tipo, não tem como você lutar, sabe? Inclusive Não só o nos. próprio Elon Musk, que foi o maior doador da campanha dele, né, se manifestou durante a semana abertamente aí contra as tarifas e tal. Enfim, tá Ele pulou pulando fora, fora. parece que tá pulando fora do barco. Foi É, criticado, né, pelo Navarro, né? O Navarro disse que ele não é um industrial, que ele é um montador de carros, né? Que ele só pega peça e junta nos Estados Unidos, né? Que ele precisaria fazer as peças nos Estados Unidos para ser considerado um verdadeiro industrial, né? Então, assim, são ataques que já são problemáticos, né? Já são difíceis para o ego do Elon, né? No geral, quando vem de dentro do governo, de um braço direito do Trump, né? Eu acho que de fato é questão de tempo para ele a gente nem lembrar direito que sonho estranho foi esse, que pesadelo, né? O Elon Musk no governo do Trump. e outra bomba aí, em relação à imigração, foi uma ideia aí, um plano de impor multas diárias de $998 a cerca de 1,4 milhão de imigrantes indocumentados que já receberam ordens finais de deportação, mas permanecem no país, a famosa carta de deportação, né? A medida, baseada em uma lei de 1996 raramente usada, foi revelada em e-mails internos da Casa Branca obtidos pela imprensa. Caso os imigrantes não paguem, o plano prevê o confisco de bens, com a Alfândega e Proteção de Fronteiras, ou CBP, gerenciando as apreensões e vendas. A proposta gerou alarme, especialmente porque 26% das famílias de indocumentados vivem abaixo da linha de pobreza, segundo o Migration Policy Institute. Críticos dizem que isso pode levar a uma crise humanitária, enquanto apoiadores de Trump afirmam que é um incentivo para cumprir a lei e sair. Tem países que fazem isso, acho que a Indonésia faz isso, né? Se você passa do prazo, na hora que você tenta sair do país, eles fazem uma conta lá, tem um valor diário, e aí ou você acerta, na Indonésia é cana, vai para cadeia.
Mas realmente eu conheço muitos imigrantes indocumentados aqui na comunidade brasileira, muitos têm bens, têm casas, né? Outros realmente não têm condições financeiras. Seria uma situação bem difícil aí para o governo equacionar, mas realmente bota mais pressão nos imigrantes aí. Quem está pensando, está em dúvida em deixar o país, talvez uma medida como essa acabe fazendo a pessoa tomar a decisão por ir embora, né, professor? O que me impressiona é essa, né, essa vontade de perder trabalhador que o governo tem, né? Porque esses caras estão nos Estados Unidos, você sabe melhor do que qualquer outra pessoa, né? Esses caras estão nos Estados Unidos trabalhando, esses caras estão gerando riqueza para o país, né? Então, se assim, né, vai forçar o cara a ir embora, quem vai substituir esse louco? Né? A gente viu, né, um monte de propaganda chinesa chegando, né, meme, não sei o quê, representando os americanos obesos, né, trabalhando em fábricas, né, costurando, sei lá, costurando sapato, né. Então, assim, é o tipo de trabalho que, né, alguém teria que fazer, teoricamente, se existe esse plano todo de reindustrializar os Estados Unidos, né? Então, é dureza, né? É estranho, porque ataca as instituições de pesquisa, né? Ou seja, as inovações e patentes indo embora, né? Ataca essas pessoas que seriam trabalhadores aptos para né, cumprir essas cargas horárias, esse tipo de função. Também vai embora. E assim, tipo, cria um ambiente de problema, né? De várias ordens dentro do país. Eu acho que parece que eu não sei, cara. Eu não sei se ele tem algum parasita no cérebro dele, não sei, cara. Foi um projeto, né, em larga escala, muito mal executado, me parece, né? Muito mal concebido e, e não tá colando, né? Não tá colando. É, Vamos ver eu se acho que, pô, esse né? vídeo que você falou do americano trabalhando na fábrica. Aí, que dureza, hein? Eu falei na segunda-feira, né? Pô, ele disse que o plano, eu nem acho que é, mas o plano é trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos, mas ninguém perguntou para os americanos se eles querem, né? Quem eles estão pensando em quem que vai trabalhar nas fábricas, né? Então, né? Essa é uma questão importante de se perguntar. Você observou, né, o crescimento da China, a industrialização monstruosa que a China passou, né? Tudo isso tem a ver também com a cultura, né? Tem a ver com a cultura. Quando você Disciplina. pega aquela disciplina e um ponto, né, de histórico diferente. Essas pessoas estavam, coitadas, carregando feno lá na China, né? Estavam plantando arroz na China. E aí você oferece um trabalho na fábrica, de fato poxa, é uma elevação né, do trabalho para a É, pessoa, né? É exato. um, Esse é um ponto fundamental, porque aqui, pô, hoje a nossa economia aqui nos Estados Unidos é OnlyFans, Uber, né? É, a gente não barista. quer fazer podcast, pô, economia do podcast, cara. Ninguém Cara, pô, é isso, né? quer ganhar dinheiro no TikTok, no Instagram, não quer, pô, É, fábrica, sai ninguém. fora. Lembra o Brasil também, né? O Brasil também tá nessa vibe, né? Eu acho que É, industrializar o Brasil, né, também seria difícil, né? Trazer muitas fábricas para o Brasil, né? Seria difícil também. Então, assim, é uma janela histórica. Esse é o problema desse plano, um dos problemas, né? É e para, achar uma desculpa. solução extemporânea, né? Uma solução do passado para problemas de hoje. Né? O Trump vive citando o McKinley, né, que é um presidente da virada do século, do 19 para Pois é, o muita gente 20. fala, não, o Trump quer levar a gente de volta para os anos gloriosos, anos 50. Não, ele quer levar a gente para 1890, né? É foda, É é isso. foda.
Professor, e para a gente finalizar, a lei dos inimigos estrangeiros, né, de 1798, que o Trump tem usado aí para deportar supostos membros de gangues aí como o Trem de Aragua, né, da Venezuela, ele fala toda hora. Na segunda-feira, a Suprema Corte, por 5-4, derrubou o bloqueio do juiz James Bosberg, permitindo o uso da lei, mas com limites. Deportados precisam ser notificados e desafios legais devem ocorrer no Texas. Trump invocou a lei em março para expulsar 238 venezuelanos enviados a El Salvador e celebrou a decisão no Truth Social como uma vitória para proteger as famílias americanas. Grupos de direitos humanos aí criticam a falta do devido processo legal, né? Alegando que muitas dessas pessoas foram alvo apenas de perseguição por terem tatuagens ou roupas diferentes aí. Essa batalha judicial continua, né? Mas a lei virou uma carta na manga aí do governo para agilizar as deportações aí e realmente implementar um plano de deportações em massa, hein, professor? Precisa mostrar algum tipo de, né, de coisa para a base dele, né? Porque realmente meter tarifa e aumentar mais ainda o preço das coisas, as pessoas com medo de ter que comprar iPhone por $3.000, destrói a base dele, né? A base não gosta, obviamente, né? Ninguém quer essa vida. Então ele tá tentando achar alguma coisa minimamente popular, né? Tem isso, tem qualquer outra coisa que a gente até estava conversando antes de gravar o vídeo. Mulheres trans no esporte feminino. Tem isso, Essas né? Tem são alguma essas coisa que coisas. você mandou que eu falei que é a perfumaria, né? Não sei. Posso ver no Então, grupo aqui. assim, realmente. Não sei. Eu acho Ele que assinou, assim, ele assinou cara, uma ordem, ele assinou uma ordem executiva agora há algumas. pouco, uma ordem executiva para acabar com a guerra liderada por Obama e Biden, que limitava a pressão máxima da água em chuveiros vendidos nos Estados Unidos. E aí, na hora que ele assinou, ele falou: "Eu gosto de tomar um banho longo e gostoso para cuidar do meu lindo cabelo." Donald Trump falou isso. Porra, né? Pra lavar a corpa dele, né, cara? Ele realmente quer um jato poderoso, né, cara? Mas eu tenho E a assim, impressão, professor, que a imigração virou realmente uma grande distração, uma arma de distração do governo Trump. Eu nem vejo ele tão interessado nisso, na imigração de verdade. Ele sabe que é popular, que a maioria da população apoia a deportação, deportações em massa nesse momento, e ele utiliza isso só com essa finalidade, de distrair a população, de entreter a base dele, porque, de verdade, eu vejo ele muito mais interessado nessa guerra comercial, nesses acordos. É o que ele gosta. Ele escreveu o livro, né? The Art of the Deal. Ele realmente ama isso e ele parece utilizar imigração só para distrair mesmo o pessoal, porque ele faz 4 décadas que ele fala sobre as tarifas, fala sobre as vantagens, o abuso da China, né, na relação comercial com os Estados Unidos, e dessa vez ele não está para reeleição, ele não está. A verdade é que ele está fazendo tudo o que ele quer e a toque de caixa, né, muito rápido, porque você falou, vem eleições aí por aí de midterms e ele corre um sério risco. Muitos analistas, inclusive, apostam que os republicanos vão perder o Congresso nessas é, eleições. é isso, né, cara? Realmente essa é a situação que temos. Um presidente que, de fato, né, tem muitos interesses pessoais que estão sendo colocados, né, no governo. Inclusive, essa questão do chuveiro, eu estava vendo, né, o quanto os hotéis do Trump, né, vão poder usar essa questão dos chuveiros, não sei o quê, né? Ele realmente tem um grande investimento em hotéis, né? Essa situação que a gente viu das bolsas, né? Os amigos dele ganhando milhões ou talvez bilhões, né? De um dia para o outro. Então é uma situação que assim o americano médio não está se vendo, né, beneficiado, né? Então a gente continua de olho, né?
nas manifestações que está tendo. A gente já viu, né, algumas acontecendo, vão acontecer mais, né? A gente vai ficar de olho. É isso aí, professor. Obrigado. E a gente volta a qualquer momento aí com novidades aqui dos Estados Unidos. Que legal. Abraço, valeu.